Ciro beijou a cruz da Faria Lima e quer ser o Bolsonaro de 2022. Artigo do Leonardo Atush, eu mesmo, então, portanto, escrevi esse artigo na noite de ontem. Qual que é a minha interpretação? Bom, Ciro já gastou mais de 1 milhão esse ano com o João Santana. O João Santana é o marqueteiro dele, fez campanhas presidenciais aí do Partido dos Trabalhadores, mas hoje trabalha para o Ciro Gomes. O que o João Santana disse para o Ciro? Falou, Ciro, pela esquerda você não tem chance, o Lula já está colocado, o Lula é o candidato, tem 40%, pode ganhar no primeiro turno. Então, a única maneira de você se viabilizar é você ser o candidato da direita ou da extrema-direita. Bom, o que uma pessoa precisa fazer para ser o candidato da direita ou da extrema-direita? Ele precisa necessariamente defender o golpe de Estado de 2016, porque esse é um ponto de honra para os golpistas. Os golpistas de 2016, que atiraram o Brasil na mais profunda desmoralização, na miséria, 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil, eles jamais reconhecerão que o golpe de 2016 foi uma tragédia. Eles têm que sustentar o argumento farsesco, absolutamente indefensável, de que a ex-presidente Dilma Rousseff teria feito uma péssima condução econômica, etc. e tal, e por isso o Brasil está quebrado há 5 anos, e há 5 anos os golpistas não conseguem tirar o Brasil das catacumbas. Então, o Ciro fez exatamente aquele movimento que foi parecido com o do Fernando Henrique Cardoso em 1994, quando se tornou presidente. Esqueçam tudo que eu escrevi. Bom, o Ciro não escreveu nada de muito relevante na história dele, ele fala que tem um livro com Projeto Nacional de Desenvolvimento, mas o Ciro fez o seguinte movimento, olha, esqueçam o que eu fiz no passado, esqueçam que no passado eu estive ao lado da Dilma defendendo a democracia. Foi um grande erro, eu deveria ter defendido o golpe. O Ciro ajoelhou no altar da Faria Lima. O Ciro beijou a cruz. É isso que ele está dizendo. Então o Ciro está dizendo o seguinte, golpistas, eu posso ser tão golpista quanto vocês, eu posso defender a destruição do Brasil, eu posso defender a entrega da Petrobras. Ah, mas o livro do Ciro diz o contrário. Não importa, né? Na verdade, os golpistas cobraram pedágio do Ciro Gomes. É mais ou menos o seguinte, você quer ser o candidato da direita? Então prova que você tem condição de ser o candidato da direita, prova que você tem condição de ser um Bolsonaro, né? Um Bolsonaro talvez até mais canalha do que o Bolsonaro. Quer dizer, então é isso que ele está fazendo com esse gesto. Tem uma certa lógica, vai dar certo? Eu acho que não. Eu acho que não. Por que eu acho que não vai dar certo? Quando você vai numa farmácia, você pode comprar o remédio original ou genérico. Mas na política, né, não é assim que funciona. Você não vai comprar o Bolsonaro, entre o Bolsonaro original e o Bolsonaro genérico. Por que você vai ficar com o Bolsonaro genérico se você pode levar o Bolsonaro original? Mesmo que, né, você tivesse essa alternativa, ainda tem tantos nomes para a direita brasileira trabalhar. Tem o João Dória, tem o Eduardo Leite, tem tanta alternativa até chegar ao Ciro Gomes. Ah, mas o Ciro está lá, tem uma votação maior. Qual é a aposta que o João Santana está fazendo? O João Santana está fazendo o seguinte, olha, o Bolsonaro vai derreter, o Ciro vai bloquear o avanço da chamada terceira via e ele vai se impor à direita como a terceira via. E aí ele está tentando dizer o seguinte, olha, eu tenho condições de enfrentar o Lula, por quê? Porque a partir de agora eu nego o golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff. É um movimento absolutamente farsesco, né, vamos dizer assim, muito duvidoso. Aliás, ontem a gente entrevistou o neto do Leonel Brizola, disse que ele disse à TV 247 que o Brizola deve estar se revirando no túmulo, lamentou pelos pedetistas de boa fé que ainda acreditam que o Ciro é um nacionalista, que defende os valores progressistas. Não, o Ciro é o candidato da extrema-direita. Ele se coloca como uma alternativa da extrema-direita. E eu quero ler aqui um comentário do Gilberto Geraldi, nesse artigo que eu publiquei na madrugada de ontem. Ele escreve assim, olha, grande Gilberto Geraldi, ao confessar arrependimento e não participar do golpe contra Dilma, Ciro revela seu desprezo pela democracia e, ao mesmo tempo, um viés sádico. Aliás, o sadismo é uma das características do Bolsonaro. Para ser um Bolsonaro genético, o cara também tem que ser sádico, né? Hoje, a população mais pobre vive humilhada, submetida a condições indignas e degradantes. Nesse passo, Ciro nos diz claramente que, se soubesse que o desfecho seria este, teria apoiado o golpe desde o início. Então é isso, Ciro Gomes se enterra com a sua misoginia, né? A declaração do Ciro foi amplamente repudiada por várias mulheres, Jandira Fegali,
a Duda Salabert, que é vereadora do PDT, foi repudiada pela Mônica Benício, viúva da Marielle Franco, pela Luciana Boitô, vereadora do PSOL do Rio de Janeiro. Então, as mulheres que defendem a democracia repudiam Ciro Gomes. Ciro ficou só com os fascistas e com os iludidos. Será que ele consegue se tornar presidente assim? O mercado do fascismo já está ocupado, já tem um líder. O líder fascista no Brasil se chama Jair Bolsonaro. Será que há espaço para 2 líderes fascistas no Brasil? O João Santana e o Ciro Gomes talvez achem que sim. Eu acho que não. Mas, né, ele é maior de idade, deve estar sabendo o que ele está fazendo. Vamos ver se ele vai conseguir. Agora, o que é o problema disso aqui? O problema, na verdade, é como isso é usado pela imprensa golpista. Eu vou mostrar aqui para vocês uma matéria da Folha de São Paulo. Olha que interessante, né? Olha como é que a Folha noticia isso aí do que foi feito pelo Ciro de caso pensado. Após pregar trégua, esquerda bate boca, expõe rusgas e dificulta união contra Bolsonaro. O Ciro não está contra o Bolsonaro, o Ciro está com o Bolsonaro, ele quer ser o próximo Bolsonaro. O Ciro não é esquerda, não tem rusgas. Houve uma agressão, né? Então, evidentemente, o Ciro ele se traveste como esquerda. Nesse artigo, eu digo que o Bolsonaro é até melhor do que o Ciro Gomes. Por quê? Porque o Bolsonaro é um Bolsonaro conhecido. O Ciro Gomes é um Bolsonaro que se traveste de progressista. Então, cuidado com o Ciro. Entre um Bolsonaro que todo mundo já sabe como é e um Bolsonaro que finge que não é um Bolsonaro, eu acho que até o Bolsonaro conhecido é mais confiável do que o Bolsonaro desconhecido que se traveste de progressista nacionalista.